Ok, então, colegas, após o intervalo, vamos dar seguimento à nossa sessão de julgamento do período da manhã do dia 4 de novembro de 2020, e vamos dar seguimento pelo item 242 da pauta. Lembrando que os itens 243, 236, 237, 238, 239, 240 e 241 foram retirados de pauta por solicitação da relatora, feita anteriormente à reunião. Antes de iniciar a reunião, a relatora pediu a retirada de pauta, né? Pediu, inclusive, na semana passada, né? Então, então esses itens da contribuinte Tânia Pereira Lopes, esses itens que eu falei são todos da contribuinte Tânia Pereira Lopes, não serão julgados nessa reunião. Vamos, então, fazer agora o julgamento do item 242 da pauta, da contribuinte Terra Faz Limitada ME. Terra Faz Limitada ME. O relator é o conselheiro Gregório. Gregório, então, pode fazer a leitura do relatório do voto. Pode começar. Tá, eu vou direto ao voto, porque no voto eu falo também do objeto da atuação. O recurso voluntário é tempestivo e atende os demais requisitos de admissibilidade, deve, portanto, ser reconhecido, conforme exposto no relatório supra, trata-se do presente caso de auto de infração com vista à exigência de multa por cumprimento de obrigação acessória, por ter deixado de destacar nas notas fiscais o fator de prestação de serviço mediante cessão de mão de obra, por ele emitidas 11% do valor da nota fiscal correspondente à contribuição previdenciária a ser recolhida pela empresa tomadora de serviços em nome da prestadora. A recorrente, reiterando os termos da impugnação apresentada, requer a improcedência do processo e inteligência ao princípio da verdade material que norteia o processo administrativo tributário. Para fundamentar seu pleito, alega que o princípio da verdade material norteia o contencioso administrativo fiscal no sentido de que aí se busca descobrir se realmente ocorreu no fato gerador, pois o que está em jogo é a legalidade da tributação. Nesse aspecto, o físico não teria demonstrado que a empresa impugnante é excedente de mão de obra. Assim, em vista do disposto no parágrafo 3º do artigo 57, anexo 2 do regimento interno do CARF, não tendo sido apresentado novas razões de defesa perante a segunda instância administrativa, estando a conclusão alcançada pelo órgão julgador de primeira instância em consonância com o entendimento deste relator, adota os fundamentos da decisão recorrida, mediante transcrição do inteiro teor do seu voto condutor, in verbis. As cópias das notas fiscais anexadas aos autos pela auditoria fiscal revelam que a alegação da empresa não se conforma exatamente com a realidade. Demonstra aqueles documentos a execução de serviços com mão de obra, tanto é assim que o seu valor se encontra discriminado nas notas fiscais apartado do valor do serviço prestado. Assim, pouco interessa a atividade da empresa de alocação de máquinas. O fato é que as notas fiscais demonstram que, seja por locação, seja outra forma de prestação de serviço, ela se dá muito ao contrário da afirmação da pugnante com mão de obra. Desta forma, os serviços se enquadram entre aqueles sujeitos à retenção, de acordo com o inciso 17 do artigo 219 do Regulamento da Previdência Social. Diante da verdade material obtida dos elementos constantes dos autos, se conclui que era, assim, de obrigação da empresa de efetuar o destaque da retenção nas notas fiscais. O descumprimento dessa norma configurou infração à legislação de custeio da Previdência Social, que impõe o cumprimento dessa formalidade às empresas e prestadores de serviços mediante cessão de mão de obra. Ante o exposto, concluo o voto no sentido de negar provimento ao recurso voluntário. Ela tinha que destacar e não destacou. Ok, colegas, trata-se de multa por descumprimento de obrigação acessória. O conselheiro relator está mantendo a decisão recorrida, está votando no sentido de negar provimento ao recurso voluntário. Alguém gostaria de comentar o processo ou o voto? Ninguém? Alguém diverge do voto do relator? Também não? Então, em relação ao item 242 da pauta, ficará assim o resultado. Acordam os membros do colegiado, item 242 da contribuinte Terra Faz Limitada ME. Ficará assim o resultado. Acordam os membros do colegiado por unanimidade de votos em negar provimento ao recurso voluntário. Agora vamos fazer os itens 243, 244, 245 e 246,
todos da contribuinte UCL. Eu não vou me arriscar aqui a ler as siglas aqui, as abreviações, assim. Associação de Ensino Superior, acho que é isso, né? Associação de Ensino Associação de Ensino Superior Unificado do Centro-Oeste. Deve ser isso. Então tá. Da UCL, então, tá? Vamos colocar só assim. Então, os itens 243, 244, 245 e 246, esses 4 itens são todos da contribuinte UCL, de relatoria do conselheiro Rafael. Rafael pode, então, iniciar. Você vai seguir na ordem, Rafael? Na ordem, né? Então, pode iniciar a leitura do relatório do voto referente ao item 243 da pauta. Pode começar. Ok. O 243. Tratou-se de lançamento lavrado em 27 de março de 2008, relativo às contribuições destinadas à Seguridade Social, que, de acordo com o relatório fiscal, deixaram de ser recolhidos à época própria, incidente sobre a remuneração paga aos seus segurados empregados. Foi apresentada a impugnação e a DRJ manteve o lançamento, julgou improcedente a impugnação por unanimidade, conforme a ementa apresentada: assistência médica, previdência privada, incidência, bônus, contribuição segurados. Intimado 23/7/2008, a R de folha 177, a contribuinte depois recurso voluntário, folha 179 a 184, no qual protestou pela reforma da decisão. O recurso voluntário é tempestivo e atende os demais requisitos de admissibilidade, assim dele eu conheço. Eu destaquei a legislação, o artigo 28 da Lei 8212 de 91, que o artigo 28 e o 30 que fala da arrecadação da salário de contribuição, aí o previsto também no decreto 3048, e só que tem uma situação, o relatório é a reprodução integral da impugnação. Em razão disso, eu adoto o entendimento da DRJ. Quer que eu leia ele também, na íntegra? Só um pouquinho, Rafael, deixa eu dar uma olhada primeiro aqui nele. O contribuinte se limita a reproduzir a sua impugnação no recurso, né? Ele não traz... Não. Nessa transcrição aqui da decisão da RJ, tem muita citação de legislação. Tem. A parte, excetuando a legislação, é uma parte relativamente curta. Eu acredito que até o que é legado aqui é meio reproduzido nos outros também, né? Aham. Então lê uma parte desse, pelo menos, um resumo, que você achar que dá para ler. A parte de legislação você pode pular, e aí eu acho que essa transcrição talvez ela meio que se repita, talvez, nos outros, né? Porque eu vejo aqui umas... Não, são iguais, os outros são obrigações acessórias. Então vai lá, só dá uma passada. Como observa um dispositivo legal acima, os ganhos habituais sob forma de utilidades, a exemplo da assistência médica e previdência complementar custeada pela empresa, são, em regra, parcelas integrantes do salário de contribuição. Ocorre que o artigo 28, parágrafo 9º, elencou rubricas que não se incluem no salário de contribuição, além de outras que somente sob algumas condições são excluídas do referido conceito e da base de cálculo da contribuição previdenciária. Assim, se as condições previstas não forem atendidas, essas rubricas são consideradas integrantes do salário de contribuição. A natureza contributiva da verba salarial só é afastada quando expressamente relacionada em um dos hipóteses taxativos expostos no parágrafo 9º do artigo 28 da lei. A empresa alega que a 16ª cláusula da CCT parece que o fornecimento do plano de saúde era facultativo aos docentes, cabendo à empresa efetuar o pagamento desde que a solicitação do professor. Quanto à previdência privada, 15ª cláusula, deixa eu só corrigir aqui, temos que esse benefício seria devido pela empresa ao trabalhador que não tivesse optado pelo plano de saúde. Acontece que a simples disposição da Convenção Coletiva do Trabalho, de que os valores recebidos a título de assistência médica e assistência complementar não integram o salário dos beneficiados, não tem a força de alterar sua natureza, uma vez que predominam nas normas previdenciárias sua natureza de direito público, sendo, portanto, imperativos e inafastáveis por convenções particulares. Embora a Constituição da República tenha atribuído forças normativas com as convenções coletivas do trabalho, sua esfera de atuação é limitada, não podendo atingir normas de direito público.
Se tivermos apenas a leitura dos dispositivos legais escritos no item 8.1 do presente acordo, concluiremos que não são todos os segurados abrangidos por tais benefícios. Não é uma mera declaração do defendente, que conseguirá provar que, embora nem todos tenham aderido aos benefícios, estes foram a todos disponibilizados, cabendo tão somente, e não à empresa, a responsabilidade pela adesão ou não. Tal prova só é possível fazer pela apresentação documental o que a impugnante não promoveu. Tá? O que acontece? Ela ofereceu os dois planos, podia optar um ou outro, só que não há opção e não há desinteresse. Na verdade, só tem alguns que foram beneficiados ou agraciados com esse plano. E sobre esses alguns que foi lançado, feito o lançamento. Tá? A suma é essa. Por fim, voto no sentido de negar provimento ao recurso voluntário. Ok, colegas. Ok, Rafael. Em relação ao item 243 da pauta, o conselheiro relator mantém a decisão para instância e vota no sentido de negar provimento ao recurso voluntário. Alguém gostaria de fazer algum comentário em relação a esse processo ou em relação ao voto? Alguém diverge do voto do relator? Ninguém diverge, eu também não divirjo. Então, em relação ao item 243 da pauta, da contribuinte UCL, Associação de Ensino Superior Unificado Centro-Leste, ficará assim o resultado. Acordam os membros do colegiado por unanimidade de votos em negar provimento ao recurso voluntário. Vamos passar agora ao item 244 da pauta, também da mesma contribuinte UCL, de relatoria do conselheiro Rafael. Rafael, pode então iniciar a leitura do relatório do voto. Ao transcrever a situação fática discutida nos autos, integra o relatório do acordo número tal, da 10ª turma da DRJ do Rio de Janeiro, de folha 147 a 156. Trata-se de auto de infração, lavrado em 27/3, quando a empresa sim identificada, montante de R$ 16.112,19. Conforme o relatório de infração temos. A interessada apresentou GFIP com omissão dos fatos geradores que constituem infração do artigo 32, inciso 4º, parágrafo 5º da lei tal. Pagamento de abono a empregados, a competência, pagamento de previdência privada, aos segurados empregados que não optaram pelo plano de assistência médica, valores subsidiados pela empresa aos segurados empregados que não optaram pelo plano de assistência médica, da Unimed Vitória, disponibilizando somente aos que não optaram pelo plano de previdência privada. Aqui nós temos um caso de obrigação acessória decorrente daquela principal que a gente acabou de votar. Tá? Foi julgada por unanimidade improcedente a impugnação, mantendo-se o lançamento, conforme a emenda destacada aqui. O recurso voluntário de folha 159 a 176 é tempestivo e atende os demais requisitos de admissibilidade. Aqui eu destaco a GFIP apresentada no período de setembro de 2004 a dezembro de 2006, não se encontram incluídas as remunerações dos segurados empregados e contribuintes individuais, o que constitui a infração do artigo 32, inciso 4º, parágrafo 5º da Lei 8212 de 91. Destacada a legislação. Eu vou ler uma parte aqui do relatório, que daí sintetiza bem o caso, tá, Dani? Que daí, como houve reprodução da impugnação no recurso, a gente supre a dúvida, pode ser? Tá constando no acórdão, tá? No corpo do acórdão. O que estabelece o artigo 28, parágrafo 9, a linha P da Lei 8212/91, é que não integram a remuneração para fins de incidência da contribuição previdenciária os valores relativos ao programa de previdência privada complementar e assistência médica, cuja cobertura abrange a totalidade dos empregados e dirigentes da empresa. Naturalmente, ao vincular a não incidência do tributo à concessão do benefício à totalidade dos empregados e dirigentes, estabeleceu a lei uma restrição a que todos na empresa usufruíssem de igualdade de condições do benefício, o que não ocorreu no presente, no caso da UCL,
como demonstramos a seguir. Quanto aos empregados que optarem por um dos dois benefícios, resultou que ficaram descobertos os outros, de outro benefício, do qual não optaram. E, como já citado, ambos os benefícios têm como pressuposto para a não incidência da contribuição previdenciária a cobertura da totalidade dos empregados e dirigentes da empresa. Item 3.5.2. Quanto aos dirigentes da empresa, constatamos que os mesmos não foram contemplados com os benefícios da previdência privada, complementar e da assistência médica. Assim, também nesse aspecto, a empresa descumpriu os parâmetros legais exigidos para a exclusão dos valores concedidos aos demais segurados da base de incidência da contribuição previdenciária. E aí ele reproduz no recurso os termos da impugnação, tá? E eu aqui acato de novo a decisão da DRJ, mantendo ela. Então, por fim, voto no sentido de negar provimento ao recurso voluntário. É como eu voto. Ok, Rafael. Colegas, em relação ao item 244 da pauta, o conselheiro relator está votando no sentido de negar provimento ao recurso voluntário. Alguém gostaria de comentar o processo ou o voto? Alguém diverge do voto do relator? Ninguém diverge, eu também não divirjo. Então, em relação ao item 244 da pauta, ficará assim o resultado. Acordam os membros do colegiado por unanimidade de votos em negar provimento ao recurso voluntário. Agora vamos fazer o item 245 da pauta, também da UCL, de relatoria do Rafael. Rafael pode então fazer a leitura do relatório do voto. O 245. Reproduz aqui o relatório do Acórdão 12.19.831 da 11ª da DRJ, Rio de Janeiro, de folha 89 a 96. Prazo de autofração, aqui o DEBCAD, CFL 59, lavrado em 27 de março de 2008, contra a empresa assim identificada no montante de R$ 1.254,89. A interessada deixou de arrecadar, mediante desconto das remunerações, os seguintes contribuições dos segurados, o que constituiu infração do artigo 30, inciso 1, alineado à Lei 82.1291, e alterações posteriores, e no artigo 216, inciso 1, linha A, do RTS, do Regulamento da Previdência Social. Apresentada a impugnação, a DRJ, por unanimidade, julgou improcedente a impugnação, mantendo o lançamento. Intimado de 23 de 7 de 2008, a R de folha 99 contribuiu em depósito de recurso voluntário de folha 101 a 106, no qual protestou pela reforma da decisão. O recurso voluntário é tempestivo e atende os demais requisitos de admissibilidade, assim dele conheço. Aí aqui eu menciono que o lançamento principal está nos autos, no processo da pauta 243, que foi o primeiro lançado aqui, né, lido, quer dizer. Trago a previsão legal, o fundamento da CFL 59, e considerando que houve reprodução da impugnação no recurso voluntário, acato também a decisão da DRJ aqui, julgando improcedente o recurso voluntário. Tá? É como eu voto, presidente. Ok, Rafael. Colegas, em relação ao item 245 da pauta, o conselheiro relator também está votando no sentido de negar provimento ao recurso voluntário, mantendo a decisão em primeira instância. Alguém gostaria de comentar o processo ou o voto? Não. Alguém diverge do voto do relator? Também não. Então, em relação ao item 245 da pauta, ficará assim o resultado. Item 245 da contribuinte UCL, Associação de Ensino Superior Unificado Centro-Leste. Ficará assim o resultado. Acordam os membros do colegiado por unanimidade de votos em negar provimento ao recurso voluntário. Eu só gostaria de deixar destacado aqui nesse vídeo gravado da sessão que
tanto eu quanto vocês, todos nós, conselheiros, estamos acompanhando o voto do relator enquanto o relator vai fazendo a leitura. Inclusive, o relator, ele deixa de ler algumas partes do voto, trechos de legislação, tudo, mas nós aqui estamos acompanhando o relatório, o voto do relator. Eu tenho acompanhado com bastante atenção e eu não tive nenhuma dúvida em relação ao meu voto, e eu acredito que vocês também não. Então, só para deixar claro para o contribuinte, se ele assistisse o vídeo da gravação, que nós todos estamos acompanhando o voto do relator, em que pese ele reproduzir a adição para instância e tal, ele está esclarecendo por que ele está acompanhando a DRJ e tal. Então tá, e vamos fazer agora então o último item desta empresa, né? O último item, que é o item 246, também da contribuinte UCL, de relatoria do Rafael. É o último item dessa contribuinte, dessa recorrente. Rafael, pode fazer então a leitura do relatório do voto. Ok. Bom, o processo da PAU 246, vamos lá. Integra o relatório do Acórdão 12.19.832, da 10ª turma da RJ do Rio de Janeiro, de folhas 93 a 100. Atos de auto de infração do BICAD, talho número CFL 30, lavrado em 27 de março de 2008, contra a empresa sendo identificada no valor de R$ 1.254,89. A interessada deixou de incluir nas folhas de pagamento as rubricas de assistência médica e previdência privada referentes às remunerações pagas aos segurados empregados discriminados abaixo, o que constitui infração do artigo 32, inciso 1 da Lei 8212, combinado com o artigo 225, inciso 1, parágrafo 9º, do Regulamento da Previdência Social, RPS, aprovado pelo Decreto 30.4899. O pagamento da Previdência Privada de janeiro de 2004 a dezembro de 2004 aos segurados empregados que não optaram pelo plano de assistenciamento. Valores subsidiados pela empresa aos segurados empregados que optaram pelo plano de assistência médica, disponibilizado somente aos que não optaram pelo plano de previdência privada. Do lançamento, foi apresentada a impugnação, e a DRJ, por unanimidade, julgou improcedente a impugnação, mantendo-se o lançamento. Intimado o contribuinte que pôs recurso voluntário de folha 103 a 118, no qual protestou pela reforma da decisão, sem encontrar razões ao relatório. Da admissibilidade do recurso voluntário. O recurso voluntário de folha 103 a 118 é tempestivo, todavia será conhecido em parte. Ao analisar o recurso voluntário interposto, verifica-se que a contribuinte inovou contra a alegação da ilegitimidade da multa aplicada, visto que tal mérito não havia sido apresentado em impugnação, folhas 40 a 45. Nesse sentido, destaca o previsto no Decreto 70.235, de 3 de março de 72, artigo 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente contestada pelo impugnante. Assim, não há como conhecer o recurso voluntário contra esse quesito. Posso continuar? Do mérito. Destaque o lançamento principal ocorreu nos autos, que aqui foi lido os autos o 243 da pauta, também de relatoria desse conselheiro. No presente caso, trata-se de multa aplicada pelo fato da empresa não preparar as folhas de pagamento, informando todas as remunerações pagas ou creditadas a todos os segurados a seu serviço de acordo com as normas e padrões estabelecidos pela legislação previdenciária, o que resulta em infração do artigo 32, inciso 1 da Lei 82.12.91, com a aplicação da multa estabelecida nos artigos 92 e 102 do mesmo diploma legal. Nesse sentido, a infração objeto do crédito previdenciário está tipificada no Código de Fundamentação Legal número 30. Aí, no mérito aqui, ele também reproduz em recurso as razões da impugnação. E, mais uma vez, eu acato a decisão da DRJ, mantendo o lançamento e julgando improcedente o recurso voluntário. Só que aqui a conclusão altera, né? Face ao exposto, voto no sentido de conhecer em parte o recurso voluntário e, nessa parte conhecida, negar o provimento. É como eu voto. Ok, Rafael.
A única matéria não conhecida é a alegação quanto à ilegalidade da multa, né? Isso, né? Tá. Colegas, o conselheiro relator o Rafael está votando em relação ao item 246 da pauta, no sentido de de conhecer parcialmente do recurso voluntário, não conhecendo da alegação quanto à ilegalidade da multa aplicada, e na parte conhecida do recurso, ele está negando o provimento. Alguém gostaria de comentar o processo ou o voto? Não? Alguém diverge do voto do relator? Também não divirjo. O não conhecimento é por falta de pré-questionamento, né? Isso, essa matéria não foi abordada na impugnação, e aí ele apresenta agora em recurso, além da reprodução da impugnação. Bem, colegas, ninguém diverge, então, do voto do relator, né? Como eu já disse, eu também não divirjo. Então, ficará assim o resultado em relação ao item 246 da pauta. Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer parcialmente do recurso voluntário, não se conhecendo da alegação de ilegalidade da multa aplicada, por falta de pré-questionamento em sede de impugnação, e, na parte conhecida do recurso, negar-lhe provimento. Esse foi o item 246 da pauta. Colegas, os itens 247 a 255 são de relatoria do conselheiro Luiz, só que o conselheiro Luiz não está participando desta reunião, né? E por conta disso, os processos dele estão sendo retirados de pauta, tá? Os itens de números 247 a 255, todos da AEC, Associação de Ensino de Cambé. AEC, Associação de Ensino de Cambé. Esses processos de relatoria do Luiz estão sendo retirados de pauta. Então, uma proposta que o Rafael até me fez, e eu achei interessante, se vocês concordarem, a gente poderia fazer o seguinte: ontem, no período da manhã, alguns processos do Francisco, tratando da multa por atraso da entrega de GFIP, todos do Código de Fundamentação Legal 67, deixaram de ser julgados por falta de tempo. Então, eu gostaria de, aproveitando a sugestão do Rafael, julgar no lugar desses do Luiz, nesse momento agora, esses do Francisco. Por vocês, tudo bem? Todos de acordo, né? Então, vamos fazer o julgamento, aproveitar o tempo no lugar desses do Luiz, fazer o julgamento desse do Francisco, e aí, na sequência, a gente segue na pauta da manhã. Inclusive, o próximo processo seria o meu daí, né? Um processo de minha relatoria. Mas vamos ver, se der tempo a gente faz ele. Vamos fazer esses do Francisco. Os processos são os de itens 70, vamos lá. Começa no 136. 136, 154, com exceção do 152. Tá. Os itens 136 em diante, né? Eu iria propor... Fala, Francisco, pode falar. Dentro daquela filosofia que a gente tem acompanhado, tem adotado no julgamento dessas multas, aquelas situações onde há datas, onde isso reflete no pedido, decadência, por exemplo, aquela anistia,
ou outra situação, e a gente corre lá na data, e aí isso demora um pouquinho mais, né, para a conferência. Mas existem 4 processos que a alegação é só aquelas alegações em teses, dupla visita, aquele benefício da microempresa, aquelas situações que não se aplicam para multa por atraso de GFIP, que já é de notório conhecimento do grupo. Né? Então, eu ia propor para a gente iniciar por esses 4, de 1 a 1, mas que aí a gente já iria ganhando velocidade e aí entraria nos outros depois. Pode ser então, Francisco. Qual seria? Então, seria 142, 144, 148 e 149. A gente faz um de cada vez, mas aí vai, porque ele não tem demora, é só a gente vai, eu leio o questionamento dele, do recurso, e já coloco o meu voto. Ok, então. Colegas, vamos fazer então o item 142 da pauta, da contribuinte Rima Serviços Médicos Limitada. Item 142 é da pauta do período da manhã, do dia de ontem, do dia 3. Inclusive, vai restar consignado na ata, Francisco, que o julgamento está sendo realizado hoje, tá? Ok. Então, item 142 da 142. Rima Serviços Médicos Limitada. Pode, então, iniciar a leitura do relatório do voto, Francisco. O contribuinte alega que foram agredidos os princípios constitucionais, discursa que essas declarações foram entregues espontaneamente, a denúncia espontânea, alega a fiscalização orientadora, aquela própria do Ministério do Trabalho, especificamente, e transcreve jurisprudência. Então, pelas razões e fundamentos que nós já vimos nos votos anteriores, tratando da mesma matéria, eu nego o provimento. Só um instantinho. A minha demora só nesse primeiro, tá? Nos outros eu vou... Só nesse primeiro aqui, peraí. As razões deduzidas pelo relator no voto dele, como vocês podem ver, são as mesmas, basicamente as mesmas razões já deduzidas exaustivamente nos vários processos que a gente tem julgado essa semana, né, Francisco, dessa mesma matéria, e o conselheiro relator está votando no sentido de negar provimento ao recurso voluntário. Na verdade, nós já julgamos, eu peguei o lote, Rafael também, nós já julgamos aproximadamente 70 processos esse ano tratando dessa mesma matéria, e os argumentos, eu separei, são em torno de 16, 17 itens, que as abordagens são as mesmas, uma ou outra exceção. Certo. Colegas, em relação ao item 142 da pauta, da contribuinte Rima Serviços Médicos Limitado, o conselheiro relator está votando no sentido de negar provimento ao recurso voluntário. É multa por atraso na entrega da GFIP. Alguém gostaria de comentar o processo? Alguém... Não, nem o processo, nem o voto. Alguém diverge do voto do relator? Não. Então, em relação ao item 142, ficará assim o resultado. Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar provimento ao recurso voluntário. O próximo seria 144, né, Francisco? Isso. Então, vamos fazer o item 144 da pauta da contribuinte IES Soluções em Transportes de Passageiros e Locação de Veículos, EIRELI. Francisco, pode então iniciar a leitura do relatório do voto. Aqui a alegação da contribuinte é bem reduzida, ela diz que é o tanto do simples e que essa obrigatoriedade decorreu de ação trabalhista, e aí justifica alegando que a multa é exorbitante, o valor da multa é exorbitante, e que a entrega efetuada por ela foi espontaneamente e requer o benefício da denúncia espontânea,
que não lhe assiste razão e nenhuma situação nem outra, e por isso eu nego o provimento. Ok, Francisco. Colegas, em relação ao item 144 da pauta, o conselheiro relator está votando no sentido de negar provimento ao recurso voluntário. Alguém gostaria de comentar o processo ou voto? Não? Alguém diverge do voto do relator? Ninguém diverge. Então, em relação ao item 144 da pauta, da contribuinte IES, Soluções em Transporte de Passageiros e Locação de Veículos EIRELI, ficará assim o resultado. Acordo os membros do colegiado por unanimidade de votos em negar provimento ao recurso voluntário. O próximo item será o item 148 da pauta, 148, do contribuinte Pedro Alves Pereira. Item 148 do contribuinte Pedro Alves Pereira, também de relatoria do conselheiro Francisco. Francisco pode, então, iniciar a leitura do relatório do voto. O contribuinte alega nulidade da autuação por falta de prévia intimação, alega que houve agressão a princípios do não confisco, aduz que as declarações foram entregues espontaneamente, que teria direito ao benefício da espontaneidade, relata que as multas têm caráter sancionatório e não arrecadatório, e transcreve jurisprudência que não nos vincula. Então, não lhe assisto pelas razões já conhecidas da turma, dos processos que nós já julgamos, eu nego o provimento ao recurso. Está sem áudio, Dene. Já está virando automático eu ligar e desligar, mas agora o Tico e Teco não acionaram ali. Então, em relação ao item 148 da pauta, o conselheiro relator está votando no sentido de negar provimento ao recurso voluntário. Alguém gostaria de comentar o processo ou o voto? Não. Alguém diverge do voto do relator? Também não. Então, em relação ao item 148 do contribuinte Pedro Alves Pereira, ficará assim o resultado. Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar provimento ao recurso voluntário. Vamos passar agora para o item 149 da pauta, do contribuinte ou da contribuinte Flor e Renda Indústria e Comércio de Roupas Limitada. Flor e Renda Indústria e Comércio de Roupas Limitada, item 149 de relatoria do conselheiro Francisco. Francisco pode, então, iniciar a leitura do relatório do voto. O contribuinte dispõe que dita autuação está condicionada à prévia intimação, discursa que ditas declarações foram entregues espontaneamente, a espontaneidade, né, benefício da denúncia espontânea, contesta o caráter confiscatório da multa, menciona a falta da fiscalização orientadora, da dupla visita, e transcreve jurisprudência que não nos vincula. Pelas razões já aqui expostas, eu nego o provimento ao recurso. Ok, Francisco. Colegas, em relação ao item 249 da pauta... 149. 149, né? Isso, 149 da pauta, o conselheiro relator está votando no sentido de negar provimento ao recurso. Alguém gostaria de comentar o processo ou voto? Não. Alguém diverge do voto do relator? Também não. Então, em relação ao item 149 da pauta, da contribuinte Flor e Renda Indústria e Comércio de Roupas Limitada, ficará assim o resultado. Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar provimento ao recurso voluntário. Esses foram os 4 que você falou, Francisco. Quais seriam os próximos, Francisco? Agora vamos entrar na sequência. Eu vou pedir para deixar o 139 e o 143 por último, que envolve intempestividade, talvez demore mais um pouquinho. Então, a gente seguiria, a minha sugestão seria seguir a partir do 136 agora. Tá. Colegas, vamos fazer agora o julgamento do item 136 da pauta, da contribuinte Inovar Consultoria e Treinamento Empresarial Limitada, de relatoria do conselheiro Francisco. Francisco, pode então iniciar a leitura do relatório do voto.
Aqui existe aquelas situações onde eu estou remetendo para o grupo dar uma olhadinha lá nas datas, porque às vezes eles questionam extinção do crédito por decadência, ou então aquela anistia, e aí eu estou marcando aí no recurso, eu estou botando de vermelho, folha 7, que não é do processo, é da minuta aqui, é onde eu vou direto lá no assunto, aquelas situações onde a gente, eu acho interessante o grupo conhecer. Bom, o contribuinte aduz que os débitos referentes às competências 1 a 8 de 2011 estão extintos pela decadência, consoante artigo 150, parágrafo 4º, menciona que a autuação feriu princípios constitucionais, manifesta que dito atraso não prejudicou o erário, relata que reportadas multas têm caráter sancionatório e não arrecadatório, referencia que o projeto de lei 96 de 2018 prevê a extinção da multa e transcreve jurisprudência. Em relação a esses outros itens, pelas mesmas razões que a gente já discutiu antes, o contribuinte não tem razão, mas aí quando a gente vai na folha 7 para olhar a decadência, ele continua sem razão, mas eu estou levando para lá para o grupo conhecer. Está em vermelho destacado lá também. Aí eu vou ler. Assim compreendido, eu discorro antes sobre a decadência, né? Aí eu fecho. Assim compreendido, sendo a competência mais antiga a 1 do ano calendário de 2011, o prazo decadencial salientado pela recorrente teve seus termos inicial e final em 1º de janeiro de 2012 e 31 de dezembro de 2016, respectivamente. Por conseguinte, a autuação ora contestada se aperfeiçoou nos estritos termos legais, eis que a ciência do respectivo lançamento se deu em 27 de 12 de 2006, anteriormente à consumação da decadência pleiteada. Por essas razões, eu nego provimento ao recurso. Ok, Francisco, em relação ao item 136 da pauta, o relator está votando no sentido de negar provimento ao recurso voluntário. Alguém gostaria de comentar o processo ou o voto? Não? Então, em relação... Eu também não, né? Eu também não... Não gostaria de comentar. Alguém diverge o voto do relator? Também não. Então, em relação ao item 136 da pauta, ficará assim o resultado. Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar provimento ao recurso voluntário. O 136, só reenfatizando, é da contribuinte Inovar Consultoria e Treinamento Empresarial Limitado. A decisão ficou: acordo dos membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar provimento ao recurso voluntário. O próximo agora é o item 137 da pauta, da contribuinte Mercearia Lamparina Limitada. Mercearia Lamparina Limitada. Item 137 da pauta, também de relatoria do conselheiro Francisco. Francisco, pode então iniciar a leitura do relatório do voto. Esse item, tal como o anterior, ele tem alegação de decadência. Por isso, a mesma situação, estou convidando o grupo a analisar a folha 7 da minuta, onde eu vou ler lá. Então, as alegações. Alega que os débitos contestados estão extintos pela decadência, conforme o artigo 150, parágrafo 4º. Aduz que a referida autuação é nula por falta de intimação prévia, relata que ditas multas têm caráter sancionatório e não arrecadatório, manifesta que mencionada autuação feriu princípios da razoabilidade e não confisco, discursa que ditas declarações foram entregues espontaneamente, restando evidenciado o Instituto da Denúncia Espontânea, referencia que o projeto de lei 457 de 2019 prevê extinção da multa e transcreve jurisprudência que não nos vincula. Então, lá na folha 9, eu refuto essa alegação de decadência. As outras, a gente já discorreu nos processos anteriores, não há nada que acrescentar. Assim compreendido, sendo a competência mais antiga, a 1 do ano calendário de 2011, o prazo decadencial salientado pela recorrente teve seus termos inicial e final em 1º de janeiro de 2012 e 31 de dezembro de 2016, respectivamente. Por conseguinte, a autuação ora contestada se aperfeiçoou nos estritos termos legais, eis que a ciência do respectivo lançamento se deu em 7 de 10 de 2016, anteriormente à consumação da decadência pleiteada. Pelas razões expostas, eu nego o provimento ao recurso. Ok, Francisco, colegas, em relação ao item 137 da pauta, o conselheiro relator está votando no sentido de negar provimento ao recurso voluntário. Alguém gostaria de comentar o processo ou o voto? Aqui estão os principais resultados da pesquisa.
essa series, né, item 137, o relator está votando no sentido de negar provimento ao recurso voluntário. Alguém gostaria de comentar o processo ou o voto? Não? Também não. Alguém diverge do voto do relator? Também não. Então, em relação ao item 137 da pauta, da contribuinte Mercearia Lamparina Limitada, ficará assim o resultado. Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar provimento ao recurso voluntário. Vamos fazer agora o julgamento do item 138 da pauta, também de relatoria do conselheiro Francisco. O item 138 é da contribuinte Agricer, distribuidora e comercial de produtos alimentícios limitada. Agricer, distribuidora e comercial de produtos alimentícios limitada. Item 138. Pode, então, fazer a leitura do relatório do voto, Francisco. Aqui o contribuinte também trata de decadência, ele é bem sucinto em relação às outras questões, ele basicamente não se insurge. Ele alega que os débitos referentes às competências anteriores a maio de 2013 estão extintos pela decadência, pois o prazo decadencial inicia-se no dia 8 do mês seguinte ao da competência. Eu faço o registro da contestação lá na folha 5 dessa minuta. E, por fim, ele pede o cancelamento da totalidade do débito, subsidiariamente, ao menos aquele atinente às competências anteriores a maio de 2013. Ou seja, ele resume a contestação dele na decadência. Aí, descendo aqui para a folha 5, onde eu refuto a decadência. Assim compreendido, tratando-se de declaração referente à competência 13 do ano calendário 2013, o prazo decadencial salientado pela recorrente teve seus termos inicial e final em 1º de fevereiro de 2015 e 31 de dezembro de 2019, respectivamente. Por conseguinte, a autuação ora contestada se aperfeiçoou nos estritos termos legais, eis que a ciência do respectivo lançamento se deu em 18 de 5 de 2018, anteriormente à consumação da decadência. Pelas razões expostas, eu nego o provimento ao recurso. Ok, Francisco. Colegas, em relação ao item 138 da pauta, o conselheiro relator está votando no sentido de negar provimento a recurso voluntário. Alguém gostaria de comentar o processo ou o voto? Não. Diverge do voto do relator? Também não. Então, em relação ao item 138 da pauta, ficará assim o resultado. Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar provimento ao recurso voluntário. Vamos fazer agora o item 139 da pauta, da contribuinte Ludan. Eu ia sugerir a gente saltar esse para o 140. É 139 e 143, que você falou para fazer no final, né? 139 e 143. Perfeito. Isso, tá certo. Vamos deixar para o final esse. Vamos fazer, então, agora o 140. Item 140 da pauta, do contribuinte Moraes e Gregório. Ó, Gregório. Moraes e Gregório, serviços de ultrassonografia e clínica médica limitada. Moraes e Gregório, serviços de ultrassonografia e clínica médica limitada. Item 140, de relatoria do conselheiro Francisco. Francisco, pode então iniciar a leitura do relatório do voto. O contribuinte alega denúncia espontânea, ele alega teria direito à anistia prevista na Lei 13.097 de 2015 e contesta a ausência da fiscalização orientadora, dupla visita. Em relação aos dois itens, com exceção da anistia, a gente já discutiu, os fundamentos são os mesmos, que eu nego provimento, e a anistia também nego provimento, mas eu vou fundamentar lá na folha 17 dessa mesma minuta. Aqui a gente discorre sobre esse processo da anistia, as circunstâncias, os fundamentos, e aí eu faço uma síntese aqui no final. Nessa assertiva, a concessão dos benefícios fiscais de que ora se trata passa pelo atendimento das seguintes condições. A suposta GFIP ser entregue até o final do mês subsequente àquele que deveria ter sido apresentada e o lançamento ter ocorrido até 20 de 1 de 2015. A suposta GFIP não ter movimento e seu prazo final de apresentação situar entre 27 de maio de 2009 e 31 de dezembro de 2013. Aí eu passo a análise do caso prático.
Segundo o que consta no processo, em 2 de 5 de 2014, houve a ciência do auto de infração lavada em face da entrega intempestiva de GFIP com movimento, na competência 2 de 2009, cujo termo inicial de apresentação seria 6 de 3 de 2009, a qual somente foi remetida em 9 de 4 de 2010, processo digital folhas 21 e 22. Por conseguinte, a recorrente não poderá se beneficiar nem da anistia, nem da remissão pretendida. Pelas razões expostas, eu nego provimento ao recurso. Ok, Francisco. Colegas, em relação ao item 140 da pauta, o conselheiro relator está votando no sentido de negar provimento ao recurso voluntário. Alguém gostaria de comentar o processo ou o voto? Não. Alguém diverge do voto do relator? Também não. Então, eu também não divirjo. Em relação ao item 140 da pauta, do contribuinte Moraes e Gregório, serviços de ultrassonografia e clínica médica limitada, ficará assim o resultado. Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar provimento ao recurso voluntário. O próximo item agora é o item 141, 141 da pauta, da contribuinte Magena Consultoria e Gestão Limitada. Magena Consultoria e Gestão Limitada, de relator aí do conselheiro Francisco. Francisco, pode então iniciar a leitura do relatório do voto. A contribuinte alega que os débitos contestados estão extintos pela decadência, conforme artigo 150, parágrafo 4º, relata que ditas multas têm caráter sancionatório e não arrecadatório, aduz que mencionada autuação feriu os princípios da razoabilidade e não confisco, manifesta não ter ocorrido prejuízo ao erário, discursa que ditas declarações foram entregues espontaneamente, restando evidenciado no Instituto da Denúncia Espontânea, transgrede a jurisprudência que não nos vincula. A questão da decadência, vamos levar aqui na folha 7ª, que aí, situação semelhante àquela anterior, que a gente já discutiu, aquelas anteriores já discutimos. Assim compreendido, sendo a competência mais antiga, a 7 do ano calendário de 2010, o prazo decadencial salientado pela recorrente teve seus termos inicial e final em 1º de janeiro de 2011 e 31 de dezembro de 2015, respectivamente. Por conseguinte, a autuação ora contestada se aperfeiçoou nos estritos termos legais, eis que a ciência do respectivo lançamento se deu em 18 de 11 de 2015, anteriormente à consumação da decadência pleiteada. Pelas razões e fundamentos já expostos anteriormente, pelos fatos agora aqui apresentados, eu nego provimento ao recurso. Ok, Francisco. Colegas, em relação ao item 141 da pauta, o conselheiro relator está votando no sentido de negar provimento ao recurso voluntário. Alguém gostaria de comentar o processo ou o voto? Não. Alguém diverge do voto do relator? Também não. Eu também não divirjo. Então, em relação ao item 141 da pauta, do contribuinte Magena Consultoria e Gestão Limitada, ficará assim o resultado. Acordo os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar provimento ao recurso voluntário. O item 142 já foi julgado, né? Julgamos agora há pouco. Agora vamos fazer o item 143 da pauta, do recorrente A, Urbi et Orbi. Então, esse 143 seria outro que eu sugeri ficar para o final. Verdade, eu anotei aqui, mas não fico olhando aqui. É o 139 e 143. É o 139 e 143. Perfeito. O 144 foi julgado. Vamos fazer agora o julgamento do 145, então. 145 da contribuinte Calas Veículos Limitada. Calas Veículos Limitada. Pode iniciar, então, Francisco, a leitura do relatório do voto. Eu ia sugerir a gente deixar esse 145 e 146 também para o final, porque aqui vai envolver aquela questão de prova também, como nós discutimos no processo de Rafael hoje. Perfeito. Então, pula 145 e 146. Vamos fazer, então, agora o julgamento do item 147 da pauta, da contribuinte Triclin Serviços em Saúde SS. Triclin Serviços de Saúde SS. É também de relatoria do Francisco. Francisco, pode iniciar a leitura do relatório do voto, então.
Situação semelhante, onde envolve a alegação de decadência. A contribuinte alega que o débito contestado está extinto pela decadência, conforme o artigo 150, parágrafo 4º, menciona que a autuação feriu os princípios constitucionais da legalidade e não confisco, expõe que dita autuação está condicionada à prévia intimação, pois sua falta macula o ato administrativo, discursa que reportadas declarações foram entregues espontaneamente, restando evidenciado o Instituto da Denúncia Espontânea, contesta que a fiscalização orientadora dupla visita foi preterida, referencia que o projeto de lei 7.502 prevê extinção da multa e transgrede jurisprudência. Vamos lá, folha 9 aqui, conferir a decadência. Assim compreendido, tratando-se de declaração referente à competência 3 do ano calendário de 2014, o prazo decadencial salientado pela recorrente teve seus termos inicial e final em 1º de janeiro de 2015 e 31 de dezembro de 2019, respectivamente. Por conseguinte, a autuação ora contestada se aperfeiçoa nos estritos termos legais, eis que a ciência do respectivo lançamento se deu em 30 de 5 de 2019, anteriormente à consumação da decadência pleiteada. Pelas razões já expostas, e pelos fatos aqui comprovados, eu nego o provimento ao recurso. Ok, Francisco. Colegas, em relação ao item 147 da pauta da contribuinte Triclin, Serviços em Saúde S, o conselheiro relator está votando no sentido de negar o provimento ao recurso. Alguém gostaria de comentar o processo ou voto? Não. Alguém diverge o voto do relator? Também não. Então, em relação ao item 147 da Triclin, Serviços em Saúde SS, ficará assim o resultado. Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar provimento ao recurso voluntário. O item 148 já foi julgado, o item 149 também já foi julgado. Agora vamos para o item 150 da pauta, da contribuinte VD dos Santos e DL dos Santos Limitada. Essa empresa aqui. Francisco, então, de sua relatoria, pode então iniciar a leitura do relatório do voto. A contribuinte alega que nem a Receita Federal nem o contador lhe orientou da referida obrigatoriedade, menciona que a Lei 13.097 de 2015 anistiou todas as multas referentes aos fatos geradores ocorridos até 31 de 12 de 2013, referencia que o projeto de Lei 457 prevê a extinção da multa por atraso na entrega. Em relação à anistia, vamos ver lá na folha, página 15 dessa minuta, onde eu, após a discorrer sobre os fundamentos da multa, eu encaro o caso concreto. Posta-se a questão, passo a análise do caso concreto. Segundo o que consta no processo, em 28 de 2 de 2019, houve ciência do auto de infração lavrado em face da entrega intempestiva de GFIP com movimento da competência 1/2014, cujo termo inicial de apresentação seria 7 de 2 de 2014, a qual somente foi remetida em 30 de 4 de 2014. Por conseguinte, a recorrente não poderá se beneficiar nem da anistia, nem da remissão pretendida. Processo digital, folha 6 e 20. Ante as razões expostas e os fatos aqui registrados, eu nego o provimento ao recurso. Viu, Francisco, lá no seu voto, na última linha antes da conclusão, essa linha, ela está alinhada à direita, aí tem que justificar ali, só clicar ali em formatar parágrafo e alinhar à direita, colocar em justificada aí. Já vi. Beleza? Então tá. Colegas, em relação... Já corrigi. Perfeito. Colegas, em relação ao item 150 da pauta, o conselheiro relator está votando no sentido de negar o provimento ao recurso voluntário. Alguém gostaria de comentar o processo ou o voto? Não. Alguém diverge do voto do relator? Eu também não divirjo. Em relação ao item 150 da pauta, do contribuinte VD, ou da contribuinte se considerar como uma empresa, VD dos Santos, EDL dos Santos Limitada, ficará assim o resultado. Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar o provimento ao recurso voluntário. Vamos passar agora para o item 151 da pauta, do contribuinte ou da contribuinte JF Participações Limitada.
151, de relatoria do Francisco. Francisco, pode iniciar a leitura do relatório do voto. A contribuinte expõe que dita autuação está condicionada à prévia intimação, pois sua falta macula o ato administrativo praticado, manifesta que reportada penalidade tem caráter confiscatório, menciona que a Lei 3097 anistiou todas as multas referentes aos fatos geradores ocorridos até 31 de 12 de 2013, discursa que as declarações foram entregues espontaneamente, restando evidenciado o Instituto da Denúncia Espontânea, referencia a suspensão da cobrança até a aprovação do projeto de lei 457 de 2019, que dispõe sobre anulação de débitos oriundos de multas, contesta a fiscalização que a fiscalização orientadora foi preterida e transcreve jurisprudência que não nos vincula. A alegação de anistia, eu vou refutá-la lá na folha 20 e 21 desta minuta. Consta assim a questão, passa ao caso concreto. Segundo o que consta no processo, em 21 de 2019, houve ciência do auto de infração lavrado em face da entrega intempestiva de GFIP com movimento. Das competências 1 e 4, competências 1 e 4 a 9 de 2014. Competência 1 e a de 4 a 9 de 2014. Cujos termos finais de apresentação seriam nos meses de 2 e 5 a 10 do mesmo ano, respectivamente. Contudo, referidos documentos somente foram remetidos após o término do mês subsequente àquilo que deveriam ter sido apresentados. Mais especificamente, a declaração correspondente à competência 1/2014 foi enviada no mês 9 e as demais somente no mês 12 do mesmo ano. Processo digital, folhas 38 e 40. Por conseguinte, a recorrente não poderá se beneficiar nem da anistia, nem da remissão pretendida. Ante os fatos e fundamentos já discutidos, e esses registros aqui agora apresentados, eu nego o provimento ao recurso. Ok, Francisco. Viu, Francisco, aquela situação ali quanto ao alinhamento do parágrafo, aqui também é antes do título vinculação jurisprudencial. Desculpa, Francisco, é toque, sabe? Transtorno obsessivo compulsivo. Não, mas aí você tá me ajudando, porque eu não iria ver depois, eu agradeço. Já corrigi. É a parte libriana, Dani. Tá, vamos lá, então. Colegas, em relação ao item 151 da pauta, do contribuinte, ou da contribuinte JF Participações Limitada, o conselheiro relator está votando no sentido de negar provimento ao recurso voluntário. Alguém gostaria de comentar o processo ou voto? Não. Alguém diverge do voto relator? Também não. Eu também não divirjo. Então, em relação ao item 151 da pauta, do contribuinte ou da contribuinte JF Participações Limitada, ficará assim o resultado. Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar provimento ao recurso voluntário. O item 152, deixa eu ver se vamos fazer... Não, o 152 saiu de pauta. Ele saiu de pauta. Por solicitação... 153 agora. O 152, que é da contribuinte Qualifex Serviços Ambientais S.A., em recuperação judicial, saiu de pauta por solicitação do patrono ou do contribuinte, né? Patrono/contribuinte, o item 152. Vamos fazer agora o item 153 da contribuinte Alta Papéis e Tubos de Papelão Eireli, de relatoria do Francisco. Francisco, pode fazer a leitura do relatório do voto. Aqui ela discorda só em relação a uma multa, a redução da multa. Eu vou ler aqui o recurso dela, a alegação. Discordando da respeitar decisão, o sujeito passivo interpôs recurso voluntário, basicamente reprisando os argumentos apresentados na impugnação, quais sejam. Referida autuação é nula, tanto por falta de oportunização de recolhimento do principal da multa, com desconto de 50% previsto no artigo 6º da Lei 8.202/91, como pelo caráter confiscatório da penalidade. Caráter confiscatório, a gente não discute, nós temos uma súmula que já trata disso. E aí, essa outra questão, estou indo aqui na folha 16, refutando ela.
Redução de penalidade. Não é extensa, é rapidinho. Como visto precedentemente, o crédito tributário deverá ser constituído na exata conformação dada pela lei, privando-se a autoridade fiscal de adotar qualquer procedimento tendente a flexibilizar o que foi estabelecido legalmente, nos termos do artigo 142, parágrafo único do CTN. Ademais, a reserva legal tributária prevista no artigo 150, inciso 1, da Constituição de 88, impõe que a própria lei desenhe a matriz legal de incidência tributária a ser adotada pelos sujeitos da relação jurídico-tributária. Nesse bojo, o artigo 97 do CTN é preciso ao esclarecer e delimitar tais preceitos mediante o estabelecimento de normas gerais tributárias, confirma-se. Aí eu transcrevo aqui o mandamento do artigo 97. Do que está posto, provado que a recorrente descumpriu a obrigação acessória de apresentar a GFIP tempestivamente, resta à autoridade fiscal aplicar a correspondente penalidade na exata graduação dada pelo artigo 32A da Lei 8.212/91 e alterações posteriores. A propósito, impede manifestar que a redução de penalidade vista no artigo 6º da Lei número 8.212/91 refere-se à extinção de crédito tributário já definitivamente constituído, sendo inaplicável no contencioso administrativo. Nesses termos, aí eu transcrevo aqui a legislação. E aí, ante esses fundamentos, eu nego o provimento ao recurso. Ok, colegas. Ok, Francisco, colegas, em relação ao item 153 da pauta, o conselheiro está votando no sentido de negar provimento ao recurso voluntário. Alguém gostaria de comentar o processo ou o voto? Não. Alguém diverge do voto do relator? Também não. Eu também não divirjo. Então, em relação ao item 153 da pauta, da recorrente Alta Papéis e Tubos de Papelão Eireli, ficará assim o resultado. Acordo os membros do colegiado por unanimidade de votos em negar provimento ao recurso voluntário. O próximo item é da mesma contribuinte, né? Essa decisão, a alegação é semelhante e a decisão é igual. É igual? É a igual, mesma decisão? Então tá. Colegas, para o item 154 da pauta, que é da mesma contribuinte, é o mesmo recurso, né? As mesmas alegações recursais, né, Francisco? Exatamente, a mesma coisa. Então, as mesmas razões decidido o conselheiro relator. Alguém diverge em relação ao item 154 do relator? Não, né? Então, vamos aplicar também a mesma decisão. Então, no item 154 da pauta, da contribuinte Alta Papéis e Tubos de Papelão Eireli, ficará assim o resultado. Acordam os membros do colegiado por unanimidade de votos em negar provimento ao recurso voluntário. Esse foi o 154, o item... Agora 139, para a gente voltar naqueles que nós deixamos lá. Isso, 139, vamos lá. Será que dá tempo? Acho que dá mais um pouquinho, vamos lá. Item 139. Colegas, item 139... só um instantinho. Muitos itens aqui. 139, do contribuinte Ludan, conservação de veículos limitada, de relatoria do Francisco. Francisco, pode fazer a leitura do relatório do voto, por favor. É um recurso intempestivo, e aí eu trago aqui na folha... Esse aqui era interessante, porque eu copiei de lá, era interessante a gente discutir. Consta nos autos que a contribuinte foi intimada da decisão recorrida, intimação número 90/2001/2019, processo digital folha 50, por via postal, com recebimento datado de 27/12/2009, sexta-feira. Aviso de recebimento, processo digital folha 5556. Logo, o início da contagem do prazo hora questionado ocorreu no dia 30/12/2019, segunda-feira, restando seu termo no dia 28/1/2020, terça-feira. Contudo, mencionado recurso somente foi interposto no dia 30/1/2020, processo digital folha 57, revelando-se notoriamente extemporâneo. E aí eu trago aqui a pesquisa que não houve feriados. Mas o que eu acho interessante se discutir, olha, tem uma AR aqui, data de 27, e na alegação do contribuinte,
Eu trago aqui, ó, na sequência. Em sua contestação, o recorrente busca justificar a citada tempestividade, alegando que a ciência da decisão recorrida se deu em 9/1/2020, conforme relatório de rastreamento em anexo, do qual transcrevo o excerto abaixo. Resumindo, eu vou ler aqui, depois eu volto aqui. Do que se expôs, depreende-se que a prova apresentada pelo sujeito passivo, por si só, não é suficiente para comprovar a alegada tempestividade, eis que, como visto precedentemente, consta no AR que dito recebimento se deu em 27/12/2019 e não em 9/1/2020. Ademais, o recorrente não trouxe outras provas que afastassem a preclusão temporal revelada pela prática de ato processual fora do prazo legalmente previsto. Feriado local, essas questões. Portanto, eu estou afastado da capacidade processual. A questão é o seguinte, há uma questão aqui, isso aqui, aquele site, tipo, até me chamou a atenção aquela discussão do processo de Ana. Quando a gente olha aqui, está aqui, objeto entregue ao destinatário em 9/1/2020. Mas o AR, é onde eu acho que o AR é o que é o documento que prova, ele está 27 de dezembro de 2020. Inicialmente, eu até pensei em uma diligência para a unidade preparadora, intimar os Correios, para justificar o que é aquilo ali. Mas depois eu refleti, olha, o AR é o documento que prova. E o AR está 27 de dezembro. Então, esse é o fato. E aí, ante essas situações, eu não conheço do recurso, por ser intempestivo. Quer dizer, eu conheço para analisar a tempestividade, porque nesse caso, ele tem o questionamento de tempestividade. E ele alega também decadência, eu também já vi, não é o caso de decadência, porque se o grupo, aquela situação que a gente já discutiu antes, e mesmo sendo intempestivo, o grupo entendeu naquela situação analisar a tempestividade, a decadência. Mas eu já vi que não tem decadência. Ok, então. Pois não? Pode. Colegas, em relação ao item 149 da pauta, conselheiro... 139. Desculpa. Eu falei o quê? 149? É. É a falta de glicose por causa do almoço. Em relação ao item 139 da pauta, do contribuinte Ludan Conservação de Veículos Limitado, o conselheiro relator está votando no sentido de conhecer parcialmente do recurso voluntário, conhecendo apenas da alegação de tempestividade. E nessa parte conhecida, ele está negando o provimento. Alguém gostaria de comentar o processo? Gregório, você gostaria de comentar? Eu só ia, antes do Gregório falar, eu só ia fazer uma sugestão, se for ter um debate, eu ia sugerir para uma vista de mesa. Isso. Para terminar os outros. O que é que vocês acham? É o caso de... Por mim, tudo bem. Agora, é o caso... eu já vou adiantar, eu vou divergir do relator. Porque essa informação... Eu vou até colocar o meu entendimento aqui, que aí, se for caso de vista de mesa ou não, para os colegas avaliarem. Veja, o relator considerou como a data da ciência 27/12, porque é a data que está informada aí no AR. Ele trouxe a cópia do AR aí no voto dele. Eu não sou um estudioso em grafia, mas essa data de 27/12 foi preenchida pela mesma pessoa que preencheu ali uso exclusivo dos Correios, tentativas de entrega. Você vê que tem 3 tentativas de entrega. Dia 19/12, dia 23/12 e dia 27/12. Quando você preenche tentativa de entrega é porque não foi entregue. Quando o carteiro vai lá entregar e entrega para a pessoa, ele não preenche tentativa de entrega. Ele preenche tentativa de entrega quando não consegue entregar, né? 27/12. Então, essa data aqui, 27/12, data do recebimento, é a mesma pessoa que escreveu as tentativas de entrega em cima. Me parece que essa foi a terceira tentativa. Você vê que quem recebeu foi uma pessoa aqui, está com a caneta preta, o RG preto, é uma grafia totalmente diferente. Faz sentido, sim. Faz sentido. Então, eu acho que eu proponho, inclusive, converter em diligência. Então, aquela ideia que eu pensei inicialmente. Se eu tivesse percebido isso, eu já teria vindo como diligência. Tá, colegas, vamos fazer uma vista de mesa, para eu dar uma estudadinha com calma, depois a gente retoma esse processo, pode ser? Beleza. Então, nós vamos encerrar daí aqui, tá? Para almoçar, tá? Vista Beleza. de mesa. Daí eu vou dar uma olhadinha com calma nesse item aqui. Nós fizemos, então, o item 139 da pauta, ele não foi concluído, saiu com vista de mesa. A gente vai examinar com calma, eu quero dar uma examinada. A gente retoma esse item amanhã ou depois, tá bom? Vou ver hoje à noite. Então tá, colegas, vamos encerrar por aqui, porque a gente tem que almoçar, né? Senão, daqui a pouco a gente está desmaiando aí.
E a Janaíne também lá, né, que está fazendo a gravação, né, Janaíne? Colegas, vamos encerrar a gravação e retomamos, então, às 14 horas. Janaíne, pode encerrar a gravação